O Tribunal Superior Eleitoral, como vocês já sabem, aprovou regras, tá? Aprovou regras que mudam as eleições de 2024 e prevê uma fiscalização maior em relação ao conteúdo que é divulgado pela internet, tá? Foram proibidos os chamados deepfakes. Também as peças feitas por meio de inteligência artificial também serão monitoradas pelo tribunal. Só que o problema é o seguinte: segundo alguns críticos dessa resolução, essa tese do TSE, ela abre margem para um controle maior do Poder Judiciário em relação a atos, né, eleitorais. E, mais uma vez, o TSE estaria usurpando competência do Poder Legislativo, tá? Então, vamos ficar de olho justamente nessa jurisprudência. O Matheus, temos aí o Rubem Júnior, deputado federal, defendendo o que foi aprovado já. Boa, então, vamos colocar, por gentileza, antes da gente entrar com o nosso advogado, nosso André Marcília, para a gente falar, vamos colocar o deputado federal Rubem Júnior, que ele defende as mudanças feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Senhor presidente, a principal decisão jurídica desta semana foi dada no TSE, quando começa a editar as resoluções para as eleições municipais deste ano. E algo importantíssimo, o TSE jogou um banho de água fria naqueles que gostam ou que desejariam utilizar fake news na eleição de 2024. Fake news, mentira, boato, tem que ser combatido. O número de inverdades utilizados nas eleições presidenciais foi absurdo. E o TSE teve que conter essa sanha de alguma forma que nega a realidade de forma dura. E agora avançou ainda mais. A regulamentação da proibição das deepfakes, que é justamente aquela transformação da realidade, a produção de áudio e vídeo irreal, fantasioso, mentiroso, manipulado, que pode ser usado para beneficiar ou prejudicar uma candidatura. O TSE regulamenta a situação, deixando expressamente claro que vai ser proibido e duramente combatido o uso desse tipo de fake news. Está na Bíblia, senhor presidente, o caminho é a verdade. E na eleição isso é ainda mais importante. No debate democrático, só há o caminho da verdade. Não adianta proibir se a punição não for dura. E o TSE definiu: quem utilizar desse instrumento pode ser punido até com a cassação do mandato, com a cassação do diploma. E tem que ser assim. As Big Techs também serão responsabilizadas. Portanto, nós teremos uma eleição mais limpa, mais rígida, e isso irá, de alguma forma, preservar a vontade livre e soberana do eleitor. Aplaudo, nesse momento, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Só para quem não lembra, vamos retomar o que de fato foi decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia explicou detalhadamente do que de fato se trata essa resolução que foi aprovada na última terça-feira. Matheus, solta a Carmen Lúcia, por gentileza. Estou prevendo também a responsabilidade dos provedores de aplicação que não promoverem a disponibilização imediata de conteúdos e contas durante o período eleitoral em casos de risco, como condutas, informações e atos antidemocráticos, tipificados no Código Penal, e de comportamento ou discurso de ódio, incluída a promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo mediante preconceito, por causa de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação ilícita. Também proponho a regulação do uso da inteligência artificial nos conteúdos eleitorais, estabelecendo exigência de rótulos de identificação de conteúdo sintético multimídia, a restrição ao uso de chatbots, avatares, para intermediar a comunicação da campanha, que não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real, a vedação absoluta ao uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que são exatamente os deepfakes.
Tá aí. E para esmiuçar um pouco mais esse projeto de lei tão polêmico, projeto de lei não, desculpa, essa resolução do TSE tão polêmica, eu acabei me confundindo porque é uma resolução do TSE que tem cara de projeto de lei. Deixa eu trazer no doutor André Marcília, que ele é advogado constitucionalista, uma das maiores vozes no Brasil sobre liberdade de expressão e, enfim, um homem que entende muito sobre riscos à democracia e riscos à liberdade de expressão. Doutor André, seja muito bem-vindo ao Meio de Brasília, muito obrigado pela sua participação. Eu confesso ao senhor e confesso ao nosso público que a gente combinou a entrevista meio que aqui aos 45 minutos do segundo tempo da prorrogação, mas antes tarde do que nunca. Doutor André, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação e pela sua disponibilidade. Obrigado, Wilson, é um prazer estar aqui com você, cumprimento também toda a sua audiência e estou à disposição. Doutor André, o senhor fez uma manifestação no X, que eu achei uma manifestação realmente relevante. Tá aí, eu acabei de pedir para o Matheus para colocar, que a resolução do TSE, ela, de fato, acaba sendo uma versão do PL 2630, que é o projeto do PL das fake news, lá no Congresso. Projeto que não passou, traz para mim, Matheus, por gentileza. Projeto que não passou justamente porque não teve acordo lá na Câmara. Não houve acordo parlamentar para que o projeto avançasse. O Orlando Silva tentou pedir apoio para a aprovação do PL das fake news, mas de fato ele não conseguiu esse apoio porque ele mexe justamente nessa questão da liberdade de expressão, né? Então ele não houve uma discordância. E essa resolução do TSE, agora com a bola no chão, a gente começa a entender que quando o TSE, e me corrija por favor, doutor, se eu estou equivocado, tá? Quando o TSE ele traz para si a responsabilidade de retirada de conteúdo e também atribui às Big Techs essa responsabilidade pela mediação de conteúdo, o TSE volta para aquela polêmica de 2022, retoma aquela polêmica de 2022, só que agora ampliando esse poder não só para o TSE, como também para os juízes de primeira instância. É isso mesmo, doutor? Ou a minha interpretação está um pouco além do que de fato fala a norma do TSE? Boa tarde para você. Boa tarde. Não, está correta a sua interpretação, de fato, e aliás, totalmente, você no início dizendo que confundiu resolução com projeto de lei. Eu acho que resolução hoje é mais importante do que projeto de lei. O projeto de lei se tornou um gasto público talvez desnecessário, já que a resolução pode ser feita ali por 2, 3 cabeças, e a gente não precisa de debate nenhum, bola para frente, está tudo valendo, e assim vai. É muito complicado que a gente, dentro de uma democracia, tenhamos esse tipo de postura. Esse projeto do TSE, que agora está valendo, ele era uma versão ainda mais agressiva do que o PL 2630. Por isso, inclusive, o Congresso engavetou essa proposta que foi levada à época pelo ministro Moraes e sequer o debateu. Debateu o PL 2630 e entendeu que essa proposta do TSE era ainda mais agressiva e problemática, criava polêmicas desnecessárias. A ministra Carmen Lúcia agora trouxe à baila uma delas na fala dela. Quando ela fala riscos, quando houver, as plataformas vão ser acionadas obrigatoriamente, se não serão responsabilizados quando houver riscos. Sim, quais são os riscos? O que é risco? A gente está lidando com lei, a gente está lidando com questões que, se você faz de um jeito ou de outro, você comete um ato ilícito, você é punido. As plataformas têm que retirar imediatamente. O que é imediatamente? É um dia? É uma hora? É um segundo? O que é imediatamente? Nada disso está bem resolvido nessa resolução do TSE. Ela fala o Código Penal, certo? Mas desinformação, por exemplo, não está no Código Penal. Isso não está legislado. Então, como é que a gente vai se ater ao Código Penal e retirar a desinformação? Conteúdo antidemocrático. O TSE vem determinando que tudo e todos e qualquer coisa pode ser entendido como conteúdo antidemocrático. Essa bola aberta, esse balaio, vai ficar, Wilson, a critério das plataformas retirarem, fiscalizarem previamente, retirarem do ar, e se não fizerem, serão punidas severamente e responsabilizadas. Óbvio que eu, como plataforma,
pensando, se eu sou a plataforma, eu falo, bom, vou tirar tudo do ar para não correr o risco de ser responsabilizado. Ou seja, essa resolução, o resultado dela vai ser censura feita pelo TSE, censura feita pelas plataformas, censura feita, como você bem observou, pela Justiça Eleitoral de primeira instância também, e não é só o período eleitoral que está contaminado com essa resolução que atropela o PL, o Congresso. A gente tem hoje em dia um TSE e uma Justiça Eleitoral que atua o tempo inteiro. A gente fala do TSE todos os anos, mesmo nos anos que não são eleitorais. Então, nós temos sim uma resolução que é um corpo estranho dentro hoje da nossa legislação, inclusive revogando, por exemplo, o artigo 19, que é um artigo importantíssimo do Marco Civil da internet. Ele diz que as plataformas são obrigadas a retirar um conteúdo por decisão legal. Então, esse artigo 19 fica revogado só no período eleitoral. Então, ele fica revogado no período eleitoral e depois ele volta a existir no nosso ordenamento. É um completo caos o que essa resolução pode causar. De alguma forma, o TSE, em nome de precisamos legislar, precisamos tomar alguma providência, estão tomando providências que podem ser muito mais nocivas do que o remédio, que pode ser muito mais nocivo do que a doença. Porque tem um detalhe, doutor, que aí a gente entra no debate da própria legislação, porque um dos pontos, quando houve a tramitação do PL das fake news, o 2630, um ponto nevrálgico do texto foi justamente a questão da remoção de conteúdo. E eu lembro que a solução que foi adotada pela Câmara dos Deputados foi estabelecer uma agência governamental que ficaria responsável por essa fiscalização de remoção ou não de conteúdo. Só que aí que vem outro ponto. Nessa resolução do TSE, você tem o próprio tribunal trazendo para si a responsabilidade de ser o mediador desse conteúdo e dizer o que é conteúdo falso, o que não é conteúdo falso, o que é discurso de ódio ou o que não venha a ser o discurso de ódio. Então, se cria aí uma celeuma que já começou em 2022, é bom lembrar, e aí que eu queria ver se o senhor pudesse me esclarecer nesse ponto, porque em 2022, o TSE já avocou para si essa responsabilidade de mediação de conteúdo de ódio, né? Me parece que nesse trecho, a resolução de 24, ela é a mesma coisa de 22, só que com ampliação dessa jurisprudência, né? Até porque, enfim, para que você entenda, você que está em casa, eleição municipal, quem toma conta são os juízes eleitorais, né? E eleição geral, normalmente são aqui a instância superior, aqui é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, você pegou essa legislação de 22, trouxe para 24, só que aí também atribuiu essa responsabilidade para os juízes lá de primeira instância, juízes eleitorais de primeira instância. O que pode criar uma barafunda, né? Porque imagina cada juiz de primeira instância decidindo sobre moderação de conteúdo, sendo que cada juiz de tribunal de primeira instância pode ter uma ideia diferente sobre determinado caso. Imagina quando o caso chegar no TSE. Me parece que pode criar realmente um efeito cascata muito, muito complicado, doutor. Ou eu estou sendo agente do caos? Não, você está sendo até ponderado, eu diria. Na verdade, porque é uma barafunda, você explicou bem, aliás, com esse termo lindo da nossa língua, barafunda, talvez a gente pudesse adotar, colocar isso na nossa bandeira, né? Barafunda é um bom... Progresso. Em progresso. Agora, você trouxe um elemento interessante. Olha o caos que é essa resolução. A gente tem ali elementos que falam assim, conteúdo sabidamente inverídico. Conteúdo sabidamente inverídico é hoje isso está no artigo 9 de uma das resoluções de 2022. E isso está ali, consta, existe já, e eles estão trazendo para essa outra resolução, falando que os conteúdos sabidamente inverídicos têm de ser retirados. Aí eles falam em ódio, discurso de ódio. Discurso de ódio, de novo, não está na nossa legislação. Nós não temos nenhuma legislação que trate do que se diz lá fora do hate speech ou do discurso de ódio. Então, é uma inovação. Vai ficar na mão do juiz decidir o que é ou não discurso de ódio. A ministra fala em discriminação ilícita. Bom, o que é uma discriminação lícita?
Tem discriminação que é melhor que outra, que pode ou que não pode, né? Então, assim, a gente, de novo, joga em nome de resolver um problema que existe, que é, de alguma forma, a fake news ou desinformação, ou as redes que potencializam as inverdades, etc. Mas, em nome disso, a gente traz elementos subjetivos, muitas vezes arbitrários, e de interpretação dúbia para uma resolução. Isso permite aos juízes, você disse, os juízes ficam com um cheque em branco, vamos dizer assim, para decidir o que eles bem entenderem no período eleitoral. E eu diria mais até, não só os juízes, mas as plataformas. Veja, o que o TSE faz com essa resolução é terceirizar o gerenciamento do conteúdo para as plataformas, o que pode gerar, inclusive, a terceirização da censura, como eu venho dizendo. A gente tem, hoje, as plataformas passam a ter obrigação de fazer a fiscalização e gerenciamento de conteúdo que hoje está na mão do judiciário. Então, essa complexidade, toda essa subjetividade não só é já um problema suficiente para quando estiver nas mãos dos tribunais, como a partir da resolução ela passa às mãos de uma empresa privada, que obviamente é composta por leigos, muitas vezes esses conteúdos são derrubados por robôs num arrodo, sem muito critério, e isso, claro, pode e deve, provavelmente resultará em censura. Não só juízes estarão diante de subjetividade com essa resolução, mas leigos, pessoas e empresas privadas como as Big Techs. Gente, é um assunto polêmico. E, doutor, só para a gente encerrar, deixa eu trazer... Eu gosto de trazer o bastidor, eu gosto de trazer muito o Brasil real. Porque quando você está em Brasília, você, às vezes, tem uma visão muito pequena do todo, né? E eleição municipal, eu vou utilizar a expressão de um dirigente partidário falando para mim, isso há um tempo atrás. A expressão dele foi a seguinte: Wilson, eleição municipal é inferno. É o inferno na terra. Porque nós, aqui, eu como repórter de nacional, nós obviamente ficamos de olho mais nas candidaturas das capitais ou das cidades com mais de 100 mil habitantes, enfim, naquelas cidades mais importantes. Só que, gente, eleição municipal no interior do interior é um festival, o doutor acho que tá concordando comigo, é uma baixaria generalizada, porque é briga de vizinho, gente. É briga de vizinho, é dedo no olho, chute na canela e etc. Eu já acompanhei eleição no interior, já estou no jornalismo político desde 2006. Eu cobri eleição municipal por outro veículo em interior. E, gente, vocês não têm ideia, sabe? Vocês não têm ideia da confusão. E eu não estou defendendo a confusão, não, tá? Eu só estou dando para vocês um exemplo, porque é candidato xingando o outro, dizendo, porque... Desculpa o termo aqui, Vinha, só para repassar. Porque é campanha de município, chega ao cúmulo, porque o candidato A pegou a mulher de B, porque o candidato C dormiu com não sei quem, sabe? É nesse nível. E aí, com uma resolução dessa, eu fico me imaginando a confusão que vai ser pro juiz eleitoral lidar com esse tipo de coisa. Porque é triste dizer isso, mas esse tipo de situação, essa especificidade é típica de campanha eleitoral municipal. Campanha eleitoral sempre foi feita dessa forma. Então, assim, tem lógico, é um baixo nível, a gente quer que a democracia brasileira tenha um nível cada vez mais alto, mas eu fico realmente me imaginando agora, eu fico pensando aqui no juiz de primeira instância, o juiz eleitoral, que ele deve estar pensando, meu Deus do céu, olha a confusão que o TSE colocou para mim, porque ele vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que lidar com essa questão. E aí, como é que você vai investigar isso? Como é que o juiz de primeira instância vai conseguir saber se aquele conteúdo é inverídico ou não? O cara de fato, vai investigar a situação, sabe? É algo, não sei, eu acho que a ideia, até que o princípio da ideia pode me parecer de fato lícito, mas a prática, olha, eu acho que vai criar uma confusão, não sei, doutor, acho que isso pode mais complicar do que facilitar o processo. É verdade, você lembrou bem, a gente está diante de eleições. Bom, essa resolução a gente sabe que ela fica para sempre e vai atingir, e elas estão mirando provavelmente as eleições de 26, mas nas de 24, nessas municipais,
a realidade é outra e muito diversa. Você lembrou muitíssimo bem. Eu me lembro, eu atuo muito em casos de censura, e me lembro uma vez, num município, um jornalista me disse, falou, doutor, aqui censura é coisa de elitizado, isso é coisa da capital, entendeu? Aqui é o seguinte, o cara vem com uma pá na cabeça do jornalista, não tem censura. Aqui se fosse censura, estava bom. Então, de alguma forma, compreender essa realidade local é muito relevante para vermos onde podem chegar essas subjetividades dessa resolução. Quer dizer, naquelas cidades que você tem o juiz, o padre, o promotor, etc., você tem um poder demasiado e às vezes você nem tem imprensa naquele lugar. Às vezes as redes sociais, ou que chega de imprensa, chega por via de redes sociais. Então, pelo blog de alguém, ou enfim, coisas do gênero, a imprensa profissional, vamos dizer assim, às vezes nem trata daquela realidade municipal especificamente, a pessoa acaba optando por consumir o blog do carinha ali que vai pegar uma notícia dali aqui. Se o que é desinformação ficar na mão de um juiz decidir, a gente pode ter uma eleição ainda mais passível desses atores locais interferirem de uma forma ilícita. É muito ruim, realmente, que isso tenha sido feito assim, sem qualquer tipo de debate com a sociedade. Vai lembrar que o PL 2030, ele não saiu de pauta porque o Congresso foi negligente, mas porque o Congresso entendeu que merecia mais debate. Faz parte da função do Legislativo, não apenas aprovar leis, mas também não aprovar aquelas que não estão maduras ou que a sociedade entenda que não devem ser aprovadas. E as pessoas precisam ter noção do que vai acontecer. Só para ilustrar muito o que o senhor fala, o doutor, eu lembro que foi 2006 ou 2008, agora eu não lembro o ano, eu fui cobrir uma eleição municipal em que houve depredação, queima de urna eletrônica, porque o grupo de um dos candidatos ficou revoltado porque o outro tinha espalhado uma informação falsa sobre o primeiro. Então, eu até lembro, de novo, eu gosto de trazer esses bastidores porque, enfim, mostram muito como é que a política é, na sua origem. E eu lembro que depois o candidato que foi vencedor, ele até, enfim, espalhou convite para que a comemoração fosse num prostíbulo numa cidade próxima da onde ele havia ganho a prefeitura. Então, vejam como é que é o Brasil real. O Brasil real tem dessas coisas. Imagina uma situação, e o senhor falou muito bem, no interior, um blog local tem muito mais força do que um site como o Antagonista, né? E aí, como é que você vai fazer? Você vai atribuir essa responsabilidade para o dono do blog, que às vezes o dono do blog ele recebe dinheiro de A ou B, sabe? Novo, eu não estou defendendo aqui uma terra sem lei. Por favor, não me entendam errado, não me interpretem mal. Mas eu acho que, assim, deveria ter, como o senhor bem falou, doutor, acho que no mínimo deveria ter um pouco mais o TSE, acho que poderia ter, nesse caso, um pouquinho mais de cautela, um pouco mais de zelo de entrar num assunto como esse, não, doutor, só para a gente fechar. É pior uma lei mal feita do que a ausência de uma lei, porque a ausência de uma lei significa que ela precisa ser feita. A mal feita está lá, aí não precisa mais fazer, e já está e é mal feita. Então, uma resolução como essa pode, por exemplo, inclusive levar as pessoas a falar, vamos importar isso aqui, já está valendo, vamos importar para o dia a dia, não precisa mais fazer nenhum projeto de lei a respeito disso, etc. Então, algo que é feito no atropelo pode, de repente, ganhar um espaço muito maior, e essa resolução, repito, ela tem subjetividades maiores do que o PL 2630 tinha, e ela ainda vai atuar num momento que é conturbado e delicado do Brasil, que são as eleições, e sobretudo, como você bem pontuou, nas municipais. Então, vamos ver, vai ser um balão de ensaio com a democracia, no fundo é isso, né? Eu acho que a nossa democracia merecia um pouco mais de amadurecimento das discussões que são feitas a respeito das leis.